Irmãos, nesse momento, vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Do verso 1 ao 18. Filipenses 2, do 1 ao 18. Vou ler o texto, os irmãos acompanham. Filipenses 2, do versículo 1 ao 18. A palavra do Senhor nos diz assim: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, eis-nos aqui na tua santa presença, também nesse momento, ó Pai, da palavra, separado para a proclamação da tua palavra, lemos a tua santa palavra, e nós pedimos nesse momento, fala, ó Pai, aos nossos corações, nos dá o teu Espírito, que o Senhor Jesus Cristo também, o próprio Senhor, fale conosco pela palavra, e que o nome do Senhor seja exaltado. Santifica-nos, ó Pai, aviva-nos, transforma, ó Pai, na nossa vida aquilo que precisa ser transformado, reformado, aperfeiçoado,
nos dá a desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, e que o Senhor venha operar em nós por graça, tanto querer como efetuar. Assim, ó Pai, dá-nos graça, alegra o nosso coração em sermos teu povo, nos exorta e abençoa, ó Deus, esse ajuntamento solene, e que o Senhor alimente as nossas almas, por amor do teu nome e para a glória de Jesus Cristo, em nome de quem oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, a palavra de Deus, a Santa Escritura, ela fala a cada um de nós. E por isso nós devemos ler individualmente a Escritura com reverência. A palavra de Deus é a palavra do próprio Deus, direcionada a nós, onde Deus revela o seu plano salvador, onde Deus desvenda os nossos olhos, para que possamos contemplar a nossa necessidade de um Salvador, e Ele nos conduz para o Salvador pelo Evangelho. Ele nos deu o seu Filho, e Ele fala conosco sempre pela palavra, cotidianamente, na nossa leitura particular, familiar. Não devemos ignorar a importância da palavra de Deus em todos os momentos da nossa vida. Devemos cada vez mais nos dedicar à sua palavra. Esse é um meio que Deus usa para nos aperfeiçoar, para nos santificar, para nos dar clareza da sua vontade para as nossas vidas. Então não ignoramos de modo algum esse falar particular de Deus a cada um de nós. Há uma necessidade muito pessoal, muito individual, particular de cada alma. E então Deus usa a sua palavra, o Espírito que inspirou a palavra, ele nos ilumina na leitura particular para que entendamos a sua vontade. Porém, muitas pessoas que caminham por essa trilha que é correta, de você buscar, devemos buscar a leitura particular da Santa Escritura, a edificação particular, mas muitos que andam por esse caminho ignoram muitas vezes que a própria Bíblia, no conteúdo bíblico, nos é apresentado o fato de que a revelação não tem apenas um aspecto particular ou individual. A Bíblia orienta a nossa vida particular, é verdade. Mas a palavra de Deus também fala conosco como igreja, como povo. Paulo, irmãos, quando ele escreve esta carta aos Filipenses, quando ele escreve as suas cartas, o Novo Testamento, nós vemos no livro de Atos ali a fundação, o início da igreja de Cristo, as viagens missionárias de Paulo. E nós sabemos que nesse momento em que Paulo escreve a carta aos Filipenses, ele está preso em Roma. E preso em Roma, a palavra de Deus não está presa, ele está ali tendo a oportunidade de pregar o Evangelho, a guarda pretoriana. Por meio de escalas, eles estão ali, vigilantes, fazendo a guarda de Paulo, e eles ouvem a pregação, os judeus estão ouvindo a pregação, mas Paulo está preocupado com as igrejas. E esta igreja dos Filipenses enviou uma oferta para Paulo. Ele vai falar isso no capítulo 4. Ele vai falar louvando a Deus por a vida daqueles irmãos. Mas Paulo, irmãos, ele se preocupa com a igreja. E podemos ver aí também no capítulo 4, no verso 2, havia uma dificuldade entre os irmãos, uma desunião, especialmente entre duas irmãs amadas. Paulo diz: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Então as cartas de Paulo, as epístolas gerais, as epístolas lá de Pedro, João,
Essas cartas bíblicas, irmãos, elas falam à igreja. Deus fala conosco também como um povo da aliança, o povo do pacto, o seu povo. Ele nos resgatou individualmente, mas ele também nos resgatou, ele nos resgata e nos une à sua igreja. Ele fala conosco também como igreja. Nós não devemos ignorar isso. E então Paulo escreve a essa igreja filipense para encorajar esses irmãos, exortar, manifestar o modo como eles deveriam se portar no mundo como igreja de Deus, como povo de Deus, como um exército alistado sobre a bandeira do nosso grande capitão, nosso comandante maior, o Senhor Jesus Cristo. E nós vimos no capítulo 1, na exposição, sobre o combate cristão. O combate cristão evidencia, é uma evidência de que somos salvos, de que estamos em Cristo Jesus, de que fazemos parte da igreja. E Paulo diz no capítulo 1, no verso 27, aí conectado aí com o que veremos no capítulo 2, ele termina ali aquele primeiro capítulo, trazendo exortações àqueles irmãos, dizendo: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo. Paulo estava preocupado, irmãos, com as igrejas. Paulo agora estava ausente. Paulo agora está longe. Paulo agora está preso. E ele escreve para aqueles irmãos dizendo: vivam de modo digno do evangelho, para que ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes, em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então, essa igreja filipense é uma igreja amada, uma igreja que está nos seus primórdios, mas uma igreja que enviou donativos para o apóstolo, participou ali nos seus sofrimentos, uma igreja que, no capítulo 1, Paulo diz daqueles irmãos que dá graças a Deus de tudo que recorda deles. Paulo está certo que aquele que começou a boa obra naqueles corações a completará, ou seja, há evidências ali de que aquelas almas foram salvas. Há evidências de que houve uma obra de Deus naquelas almas, uma obra da graça. É uma igreja amada, são crentes em Cristo Jesus, são irmãos amados, foram libertados do império das trevas, transportados para o reino do Filho do seu amor. Há uma obra sendo feita em seus corações, e quem iniciou foi Deus. Estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la. Não foi carne e sangue que começou, não foi obra de homem, mas Deus iniciou esta obra. Aquilo que Deus inicia, Ele completa. Paulo está certo disto. Mas isso não anula, irmãos, que a igreja tem problemas, divisões, dificuldades. Isso não anula o fato de que a igreja de Deus nessa terra, ela passa por aflições. E quando Paulo diz aí no final do capítulo 1, ele exorta aqueles irmãos para que eles estejam juntos em um só espírito, em uma só alma. É porque, como vimos no capítulo 1 também, nós vemos que há divisões, e nós vemos que Paulo cita ali que quando ele está preso, alguns estavam pregando por inveja e porfia. Mesmo na igreja, mesmo entre os crentes em Cristo Jesus, ainda há carne, ainda há uma batalha da carne contra o espírito, há o egoísmo, há o desejo de fazer as coisas de modo em si mesmado, sem visar a glória de Deus, sem visar o avanço do reino. E então, irmãos, isso traz dificuldade
A obra da igreja isso atravanca o avanço do evangelho. Da perspectiva da responsabilidade humana, é claro, porque Deus irá completar a obra. Paulo está certo disso. Mas a falta de unidade ou o abandono do combate, como vimos no capítulo 1, é um problema. E no verso 28 do capítulo 1 ele diz: em nada estáis, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. 29, verso 29, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Então, eles são chamados como filipenses, boa parte ali, provavelmente cidadãos romanos, mas agora crentes, cidadãos do reino dos céus. Então, aqueles crentes são chamados a viver de modo digno do evangelho de Cristo. Então, Paulo aí já começa a exortar a igreja ali no final daquele capítulo. Paulo começa a exortar a igreja, como estamos vendo aí. Então, irmãos, Paulo escreve para a igreja como um todo. O apóstolo Paulo trata de casos específicos? Trata também. Síntique, Evódia. É o que vemos lá no capítulo 4, Evódia e Síntique. Paulo trata de casos particulares. Deus trata conosco de modo pessoal, de modo particular. Mas queremos nos concentrar aqui nessa sessão, no capítulo 2, para essas exortações que era para a igreja. Era para a igreja como o povo de Deus reunido ali naquela cidade. Então, nesta parte inicial da carta aos Filipenses, Paulo, desde o capítulo anterior, como acabei de discorrer com os irmãos, do capítulo 1, verso 27, encontramos Paulo buscando a unidade da igreja, deste exército do Senhor. A igreja, irmãos, nós somos um povo transformado. O povo da aliança, nós éramos escravos do pecado. Mas nós somos regenerados e Deus está nos refazendo à imagem de Jesus. A obra da salvação, Deus nos resgata para nos transformar, restaurar em nós a imagem de Cristo. E esta imagem de Cristo em nós, essa santificação, ela vai ter características muito claras e que irão ter frutos positivos na igreja de unidade, de humildade, de cuidado de uns para com os outros. Então, como vimos, Paulo é um modelo de imitador de Cristo. Jesus Cristo é o Salvador, o nosso Deus bendito, Deus homem. Ele é o nosso modelo maior de perfeição. Mas Paulo é um modelo de um imitador de Cristo. O apóstolo Paulo, então, é um fiel imitador do Senhor. E então agora Paulo começa o capítulo 2 aí, ele começa então mais uma vez exortando os irmãos da igreja filipense. Ele começa exortando a esses irmãos para que sejam ricos em boas obras, para que imitem ao Senhor, para que busquem a santificação. Porque, irmãos, a salvação em Cristo Jesus não é uma obra pontual, imediata. A regeneração é no momento, é uma obra de Deus. É Deus quem faz essa obra. Mas a salvação vista como um todo, ela não é um ato de um momento apenas, ela é um processo em que, sendo salvos pela graça, regenerados, agora nós participamos desse processo de santificação. Nós não somos passivos. Deus trata conosco como homens libertos agora. Claro, ainda há a presença do pecado, as fraquezas. Mas Deus nos exorta, Deus está falando conosco. Deus nos trata como pessoas que têm intelecto, razão.
Ele nos trata, irmãos, ele nos dirige a sua palavra com exortação. E Paulo diz aí no capítulo 2, do verso 1, em diante, se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Paulo então aponta virtudes que são esperadas da igreja. Ele exorta a igreja: completem a minha alegria, pensem a mesma coisa, tenham o mesmo amor, sejam unidos de sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Seja humilde, considere o outro superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Uma mente iluminada, irmãos, uma mente transformada, ela consegue perceber o quão distante está do padrão de Deus. Isso produz humildade. Nós olhamos para o nosso irmão, é claro que nós vemos o nosso irmão de uma perspectiva diferente do que Deus vê, mas nós sabemos quem nós somos, pecadores diante do Senhor. Então nós devemos ter humildade. E Paulo lista aí essas virtudes. Então, alegria na unidade. Então nós como igreja devemos ter a alegria. A alegria cristã, a alegria dos crentes está nas graças da igreja. Alegria na unidade, unidos de alma, o mesmo sentimento. Essa unidade aí, irmãos, é fruto da graça. Não é uma unidade porque a gente tem acordo em opiniões. É uma unidade fruto da nossa comum salvação. Então, pensar a mesma coisa, ter o mesmo amor, ser unidos, é uma graça do Espírito, é obra do Espírito. Essa é a comunhão dos santos. Deus nos salva, Deus nos une como igreja de Cristo. Quando Paulo diz, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas com humildade. Então, nós devemos, em nosso serviço a Deus, nós devemos, de fato, Deus vê o coração. Deus não está vendo só a performance externa. E Paulo exorta aqueles irmãos a desenvolver as virtudes cristãs. Nada façais por partidarismo. E não ficarmos em si mesmados. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, mas também o que é dos outros. Então, essas características são opostas àquilo que éramos antes da regeneração, da conversão. Um coração, irmãos, cheio de motivos egoístas, não pode promover a unidade. Se cada um viver para si mesmo, a unidade será quebrada. Então, nós devemos olhar para o irmão e entender, mesmo, claro, vamos perceber que o irmão é pecador, mas é salvo pela graça de Deus. Cristo morreu pelo meu irmão. E nós devemos, então, buscar a humildade, a unidade, valorizar os dons na vida do nosso irmão. E Paulo é um modelo desta humildade. Depois você procura perceber ali aqueles testemunhos de Paulo, né? Eu sou o principal dos pecadores. Você vê a humildade, porque ele sabe quem ele é diante de Deus. Embora quem olhasse externamente diria, é um santo, esse homem, um homem irrepreensível, mas ele sabe que é o principal dos pecadores. E nós vemos aí também essa alegria no cuidado mútuo. Cada um tendo visto que não o que é propriamente seu, mas também o que é dos outros. E há várias passagens na Bíblia, irmãos, que mostram essa reciprocidade, nós somos igreja de Deus, povo de Deus.
Efésios 5, 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amai-vos cordialmente uns aos outros, Romanos 12, 10. Amai-vos uns aos outros, ou seja, essa ideia de reciprocidade. Paulo fala ali em Romanos 12, também diz, preferindo-vos em honra uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5:11, exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros. João 15:17, Jesus disse, isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Tiago 5,16 diz, confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros para que sareis. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Em Hebreus 10:24 diz, e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Mas, irmãos, se parássemos aqui, nessa exposição, talvez alguém diria assim, isso é moralismo. Porque quem é que vai conseguir desenvolver essas virtudes? Isso não está no alcance, no nosso alcance natural. E aí é que nós vemos Paulo, a partir do verso 5, apontar para Cristo. Essas virtudes, irmãos, essas virtudes que temos agora, somos exortados a desenvolver, é porque fomos regenerados, salvos, unidos a Cristo. E então Paulo pode dizer no verso 5, tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, olhe para Cristo. Ele é um modelo maior de humildade. Ele é um modelo maior. Então, igreja de Cristo, nós, irmãos, a igreja aos Filipenses, nós aqui, em Alagoinhas, esta igreja do Senhor, nós devemos desenvolver as virtudes. E Paulo, então, nos encoraja a olhar para Cristo, observar a sua vida santa, o seu procedimento. Ele veio para servir, para nos salvar. E qual foi o seu sentimento? Então, Cristo é o modelo maior de humildade e altruísmo. Interessante, né, irmãos? Tudo aquilo que Deus, embora Deus não precisava, Cristo não precisava encarnar. Ele não veio por compulsão, por necessidade de obrigação. Ele estava muito bem na sua condição, na glória. Havia comunhão maravilhosa entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele não estava passando solidão na eternidade. Mas Deus nos amou e decidiu nos dar o Filho. E Ele veio voluntariamente. E o sentimento que vemos em Cristo Jesus é aquele que, sendo Deus, existia desde a eternidade, desfrutando de bem-aventurança, da alegria, da comunhão na Trindade, desfrutando do amor mútuo entre Pai, Filho e Espírito Santo. Aquele que é santo, aquele que estava ali no estado de glória, contemplando o Pai, a beleza da santidade, Ele mesmo sendo Deus, tendo em si toda a virtude, toda a glória, em comunhão também com Deus, o Espírito Santo. Então Ele se esvaziou, e Ele fez isso misericordiosamente, assumindo a forma de homem. Então Paulo diz, Ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele não deixou de ser Deus. Mas Ele assumiu a natureza humana. E aquele que eternamente sendo Deus, agora assume a natureza humana e Ele é visto em forma de servo. Ele nasce de mulher, nasce sob a lei, se coloca debaixo da lei. Aquele que é Deus, aquele que é a fonte da lei, da santidade, da justiça. Aquele que eternamente existia para ser servido e adorado.
adotou uma posição de humilhação, vindo a este mundo para morrer na cruz, para a salvação de pecadores. Ele não precisava vir, irmãos. Foi voluntário, altruísmo. E foi por inimigos, por ímpios, rebeldes, merecedores do inferno eterno, aqueles que possuem uma dívida a qual não poderiam pagar. Não havia necessidade dele vir, mas havia a nossa necessidade, a necessidade de milhares de pecadores. Nós, irmãos, pereceríamos eternamente no inferno. E qual foi a mentalidade de Cristo? Que pereçam, não. O Pai nos amou, nos elegeu por graça. Então, Cristo veio, o Senhor veio, se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Então, tudo isso que nós vimos, que Paulo aponta para a igreja, o fundamento, irmãos, dessas virtudes, dessas graças, isso não é natural, isso é obra da graça. Deus é quem está nos transformando, nos salvando do pecado, de nós mesmos, nos moldando à imagem de Cristo. Então nós devemos, em Cristo, observar essas virtudes e entender então que na santificação nós somos chamados a sermos imitadores de Cristo, a sermos transformados nessa imagem. Mas Cristo não apenas foi humilhado e não apenas morreu em nosso lugar, mas veja que no verso 9 nos mostra, e Paulo nos mostra, que isto foi necessário para a nossa salvação, mas Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, ou seja, antes da glória veio a cruz. E aquele que foi humilhado, aquele que veio no estado de humilhação, Deus o exaltou sobremaneira. Ele está acima de todos os céus. Ele recebeu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Este nome de Cristo, o nome de Jesus, ele recebeu aquele que foi humilhado, foi exaltado. Então, todo joelho se dobrará. Nos céus, arcanjos, querubins, serafins. Na terra, homens. E debaixo da terra, os réprobos, os anjos caídos. Todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esses que rejeitam a Cristo, estes que desprezam o Senhor Jesus Cristo, a sua igreja hoje, estes que zombam da fé cristã, da palavra de Deus, os réprobos, esses que não vierem a Cristo, não se arrependerem dos seus pecados. Meus irmãos, Paulo está preso por causa desse evangelho, e nós vemos esta palavra maravilhosa, que com certeza confortava o seu coração diante de um império romano, anticristo, que negava o único senhorio do Senhor e dizia: César é Senhor. E Paulo tem a certeza que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor. Não importa o que o mundo diga, nós temos uma certeza, irmãos. Não importa o que os tribunais humanos se pronunciarem contra Cristo, contra a sua igreja. Não importa o modo que eles nos considerem. Não importa que a igreja seja perseguida, que os cristãos sejam presos, mortos.
Nós sabemos que haverá um dia que todo joelho se dobrará, toda língua confessará, não seremos envergonhados. Haverá a vitória de Cristo Jesus. Nós, como igreja, irmãos, devemos viver à luz dessa verdade. Devemos ter humildade, devemos imitar o exemplo de Cristo, porque esse é o propósito de Deus para nós, nos fazer a imagem do Filho, tomar a nossa cruz, aprender dele, que é manso e humilde de coração. Mas sabemos que após a cruz, o sofrimento vem a glória, e nós estaremos com Cristo em glória. Então essa é a base. E aí, a partir do verso 12, Paulo vai nos dizer como devemos ser luz nesse mundo, luzeiros nesse mundo. Veja no verso 15, na última frase aí do verso 15, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então, olhando para Cristo, nós devemos refletir a sua glória. Ser como luzeiros, Jesus disse lá no Sermão do Monte, vós sois a luz do mundo. E como é que somos a luz do mundo? Como regenerados, como salvos. Deus está operando uma obra em nosso coração, renovando a nossa natureza. Nós devemos olhar para Cristo e nós devemos não ficar passivos nesta obra. Mas Paulo vai dizer no verso 12, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, era uma igreja obediente, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, diante disso, irmãos, Paulo, ele diz àqueles irmãos, a palavra de Deus diz a nós, desenvolvei a vossa salvação. Irmãos, desenvolver a nossa salvação não é eu me salvar. Deus é quem salva. Mas isso nos mostra o que eu disse antes. A salvação não é um ato, a regeneração é um ato, é um momento, mas a salvação como um todo, ela é um processo onde nós devemos desenvolver as virtudes, a santificação, desenvolver os dons, aquilo que nós já temos recebido de Deus. Deus tem nos dado luz, Deus tem nos dado a sua palavra. O Senhor tem nos instruído, o Senhor tem nos libertado do domínio do pecado. Agora, nós devemos, irmãos, cumprir essa tarefa, desenvolver a nossa salvação, as virtudes cristãs. Detectar com a ajuda do Espírito Santo e com a palavra aquelas áreas da nossa vida que não estão imitando o Senhor, seguindo a Cristo. Cumprir o nosso dever, confiados na graça de Deus, tudo aquilo que Ele nos ordena. Porque no versículo 13 ele diz, porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade. A base do incentivo para desenvolvermos a nossa salvação é sabermos que é Deus quem opera em nós, tanto querer como efetuar. Não negamos a graça. Ao afirmarmos, irmãos, que não devemos ser passivos, mas devemos, de fato, responder a essa salvação com serviço voluntário, com desejo de aperfeiçoamento, de sermos melhores, de estarmos crescendo em graça, em virtude. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas. Muitas vezes fazemos as coisas, mas murmurando, com contendas. Não é esse o propósito de Deus, irmãos, para nós. O mundo também faz essas coisas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo,
preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. E nós vemos aí no verso 17 que o próprio Paulo, algo maravilhoso, o próprio Paulo, ele também nos mostra como ele é um imitador de Cristo, o seu altruísmo, quando ele diz: entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Mesmo que eu morra, mesmo que venha, a minha vida seja derramada como um sacrifício e oferta, eu me alegro, me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Paulo está pronto, irmãos, para ser oferecido. Ele é um imitador do Senhor. Ele desenvolveu com a graça de Deus. Então, nem Paulo está nos orientando em algo que ele não fazia, mas ele fazia. E o próprio Deus que nos chama a essa santificação, ele mesmo na pessoa de Cristo, ele mesmo se esvaziou, ele mesmo veio, ele mesmo serviu, obedeceu, ele mesmo andou nesse altruísmo, nesse amor, e ele nos diz também para nos amarmos uns aos outros. Então, irmãos, diante desse texto, nós devemos, como igreja, sempre meditar nesse mistério da encarnação do Senhor. Nós já fomos salvos. O Espírito aplicou ao nosso coração o Evangelho, nos regenerou, fomos lavados, fomos unidos à sua igreja. Mas não acabou. Temos que desenvolver a nossa salvação. Precisamos meditar, olhar para Cristo como nosso modelo. Deus não nos pede uma obediência que Ele não esteve disposto a cumprir. Jesus já veio, Ele deu a sua vida por nós. E nós somos chamados agora a refletir essa luz. Ser a luz do mundo, ser luzeiros nesse mundo. E Deus nos deu também esse modelo de imitador de Cristo, que é o caso de Paulo. Então esse é o propósito, irmãos. Nós somos salvos pela graça, mas isso não encerra apenas de modo pontual quando tomamos uma decisão de nos unir à igreja de Cristo. Paulo diz em Romanos 8, 29, os que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Nós, os eleitos, aqueles que Deus escolheu, Ele conheceu de antemão, Ele nos amou na eternidade. Ele nos predestinou para o quê? Para sermos a imagem de Jesus, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, irmãos, essa passagem de Filipenses nos mostra a responsabilidade do homem regenerado, do salvo. Essa carta aos Filipenses, desde o capítulo 1 e aqui também no segundo capítulo da carta, nós vemos que Deus nos chama a estarmos ativos, respondendo a essa graça. Isso não anula que tudo é de Deus. Deus é quem efetua em nós o querer, como efetuar. Mas nós temos responsabilidades nessa aliança. Devemos obedecer. Os Filipenses, Paulo diz aí no capítulo 1, no verso 5, ele diz, eles cooperaram no Evangelho desde o primeiro dia. Eles eram cooperadores, participantes do Evangelho. Paulo tinha saudade, irmãos, dessa igreja, uma igreja amada, ativa, participante com ele, do seu combate, das suas lutas. Então, toda a linguagem bíblica que temos visto, sede imitadores, né, quando ele diz, andar em amor como Cristo nos amou e entregou a si mesmo, Efésios 5, Paulo diz isso. Há várias
Vários versículos onde vemos uma linguagem, onde somos exortados, sede, pois, imitadores de Deus. Uma linguagem que apela à nossa responsabilidade como salvos já. Claro que um não regenerado não pode imitar a Deus. É claro que alguém não convertido não vai imitar a Deus, mas nós, irmãos, fomos salvos pela graça. Então, sede imitadores de Deus, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo, a nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Paulo diz em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E aqui em Filipenses, tende vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Então, o homem regenerado, o homem salvo, a sua mente é transformada, iluminada, as suas emoções, a sua vontade, tenham o mesmo sentimento. Isso só pode ser dito, irmãos, a um salvo, a um crente em Cristo Jesus. O mundo não entende isso. O mundo ridiculariza Cristo, o que Cristo fez na cruz. Eles não podem, eles não discernem essas coisas. Mas nós podemos. Então, o que Cristo fez, a humildade, o altruísmo, a voluntariedade, o seu esvaziamento, a sua humildade, a sua obediência, nós somos chamados como igreja. Nós não podemos, irmãos, veja, nós não podemos repetir, e nem devemos, né, nem é nossa função, os atos salvadores de Cristo. Só Cristo pode morrer por pecadores. Só a obediência de Cristo salva. Mas agora, como salvos, nós podemos refletir essa imagem, nós podemos desenvolver a santificação, buscar essas virtudes, por amor, servi-lo. Isso não é para nos salvar, porque se nós vamos conseguir salvar alguém, porque não podemos salvar ninguém, só Cristo salva. Mas então devemos, como igreja, entender a nossa responsabilidade, né? Deus é soberano na salvação, mas Deus nos chama a essa responsabilidade de sermos imitadores de Cristo, podermos combater este combate, como Paulo disse, e ser participantes dessa graça de padecer por Cristo. Temos nos esquivado, pecamos quando nos esquivamos disso. Buscamos, né, outros meios. A crise, a pandemia, muitas vezes podemos usar desculpas. Mas não dá mesmo. E infelizmente, irmãos, muitas igrejas vão sofrer bastante. Esfriamento espiritual. Porque não querem combater esse combate, assumir a sua responsabilidade em todo o tempo. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Não é tempo de buscarmos argumentos ou desculpas para a acomodação como igreja. Não devemos abrir mão daquilo que é essencial, a adoração, o serviço a Deus, a santificação particular, andar com Deus no particular, mas também não devemos ignorar que Deus fala à igreja, que há uma comunicação de Deus a nós como um povo, e que uma coisa não substitui a outra, e cada coisa tem que estar no seu lugar. E todas as coisas têm que acontecer, cada um no seu lugar. Então, como falei no princípio, para concluir, Deus fala com você no particular, fala, na família. Mas nunca devemos ignorar, irmãos, e as cartas são um exemplo disso. Deus quer tratar conosco como igreja. Cristo dirige a sua igreja pela palavra, pela pregação. Então, quando abrimos mão do culto, da pregação, nós nos colocamos numa posição
complicada. Devemos seguir todas as orientações porque somos a favor da vida. Mas nós não devemos ignorar que Jesus é o Senhor. E ele foi humilhado, mas agora ele está exaltado. E ele é o cabeça da igreja. Não é o Estado, não é qualquer outro. Então que possamos ter essa certeza. Não sabemos o que vai acontecer. As coisas não vão bem. Mas esses aí, todos esses aí, e nós, de boa vontade, todos confessarão, se dobrarão seus joelhos. E nós não temos o que temer. O que eles podem fazer ao corpo, porque nada podem fazer à alma. E finalmente estaremos com Cristo, com o corpo glorificado. E eles terão que reconhecer o seu erro. Infelizmente, para muitos será tarde demais. Mas que Deus tenha misericórdia, irmãos, que essa mensagem chegue a muitos enquanto é tempo e que venha haver conversão e mudança de vida. Amém. Vamos orar, irmãos, oremos ao Senhor. Santo Deus, Pai bendito, eterno, Deus Criador, Senhor, eis-nos aqui, ó Pai, tão indignos de Te adorarmos, tão indignos de sermos a Tua igreja nessa terra, temos tantas fraquezas, pecados, nos desviamos com tanta facilidade, ó Deus, para a incredulidade, para o temor de homens. Ó Deus, levanta a Tua igreja, ó Pai, aviva a Tua igreja, nos dá a assumir a nossa responsabilidade, nosso compromisso diário com o Senhor, mas também o compromisso público como igreja, no Teu dia. Ó Deus, venha o Teu reino, ó Pai, aqui neste lugar, seja feita a Tua vontade, ó Pai, no nosso meio. É o que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos cantar mais um hino. Depois desse hino farei a oração final. Em seguida a bênção apostólica e o tríplice amém. Amém. Fiquemos de pé. Cantemos o hino de número 97. Súplica do Redimido. Foi na cruz por teu amor, e da morte, triste sorte, me livraste, ó Redentor. Cristo inflama, viva chama em meu peito, ó Salvador. Pois te implora, quem te implora, vem guiar-me, bom Senhor. Sou hesitante, vacilante, ouço a voz do tentador. Tu me guias, me auxilias, e me tornas vencedor. Cristo inflama, viva chama em meu peito, ó Salvador.
pois te adora, quem te implora, vem guiar-me, ó Senhor. Redimida, só tem vida a minha alma em teu amor. Com apreço reconheço quanto devo a ti, Senhor. Cristo inflama, viva chama em meu peito, ó Salvador, pois te adora, quem te implora, vem guiar-me, bom Senhor. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te bendizer por esse momento especial, solene, poder, ó Pai, nos concentrar naquilo que é necessário, que importa. Sabemos que há muitos problemas, cada um de nós aqui, cada um com as suas lutas, mas podemos aqui buscar o Teu reino, ó Pai, nos concentrar nas coisas espirituais, nos aquietar, ó Deus, saber que o Senhor é Deus. Ó Deus, abençoa, Pai, o Teu povo, enquanto buscamos o Teu reino aqui, no primeiro dia da semana, buscamos aqui o Teu reino, a Tua justiça, que o Senhor possa acrescentar, ó Pai, cuidar da Tua igreja, suprir as necessidades dessa igreja. Tem misericórdia, ó Pai, de cada membro desta igreja, cada família. Também, ó Deus, de toda a Tua igreja, todos os Teus fiéis em toda a terra. Que o Senhor sustente, ó Deus, o Senhor guarde, abençoe. Abençoa a obediência, ó Pai, a Tua palavra. Abençoa, ó Deus, o serviço voluntário do Teu povo. Recebe, manifesta o Teu agrado para com o Teu povo, ó Deus, que Te serve de coração. E desperta, ó Deus, aqueles que ainda não entenderam a necessidade de estarmos voluntariamente dedicando nossa vida ao Senhor, nosso tempo, especialmente no Teu dia. E abençoa, Pai, essa semana, nos livra de todo o mal, nos guarda das tentações, do pecado, nos guarda, ó Pai, de vivermos uma vida carnal, pecaminosa. Nos santifica, ó Deus, nos dá te buscar, te servir de coração, voluntariamente, orando, lendo a Tua palavra. Também em família, ó Deus, te buscando. Ó Deus, nos desperta para cumprirmos o nosso dever. Também, ó Deus, as boas obras que compete a cada um de nós, que possamos praticá-las, ó Pai, segundo a Tua vontade. Ó Pai, também pedimos pelos que sofrem, pelos enfermos, os enlutados. Pedimos pelo nosso país, ó Deus, nessa crise financeira, os que têm tido dificuldades, ó Deus, em cumprir seus compromissos. Dá discernimento, sabedoria ao Teu povo. Tem compaixão, ó Pai, e também abençoa cada família, ó Pai. Também quero Te louvar, Te agradecer pela vida da nossa igreja, especialmente pela vida do nosso irmão, presbítero Marcos, irmã Zuleide. Te louvando, ó Deus, pela sua união, que o Senhor lhes concedeu, os uniu pelo matrimônio, e tem sustentado, ó Deus, suas vidas, seu casamento, tem lhes dado caminhar com o Senhor como uma igreja, uma família cristã. Abençoa, Pai, cuida desse lar, guarda, protege, santifica, ó Deus, cumpre o Teu propósito nesta família. Venha o Teu reino, ó Deus, sobre a sua vida, a vida do presbítero Marcos, irmã Zuleide,
e que essa bênção possa alcançar, ó Deus, os seus, pelo menos cada um venha ter a oportunidade, ó Deus, de ouvir o teu evangelho, de se arrepender, aqueles que não servem ao Senhor, ainda os que servem, que o Senhor abençoe grandemente, ó Deus, essa família, e abençoa, ó Pai, todos nós, todo o teu povo, e nos dá uma noite abençoada, uma semana de paz. Nos leva com a tua graça, nos dá a tua bênção. É o que pedimos, oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, recebai a bênção dos apóstolos. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno, misericordioso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos vós e o povo de Deus espalhado por toda a terra. Amém, irmãos. Poder sentar. Meus irmãos, nós encerramos